Boa tarde. Vamos iniciar então esta conferência e mais uma vez agradecer a Abril nesta iniciativa e sobretudo ao professor Fernando Rosa estar aqui connosco. É sempre um gosto. O que é que nós temos sempre a dizer nestas alturas? O 25 de Abril marca realmente um dia diferente no nosso calendário em Portugal e sobretudo esta geração que ainda tem memória da importância que foi a liberdade para todos nós nesse dia. Eu acho que o João Madeira fez uma explicação bastante importante da forma como se vai-se percebendo a ditadura e, portanto, como é que chegamos do início ao fim de uma ditadura. E a nossa escola, obviamente, tem a obrigação, em todos 25 de Abril, tem vindo a ocorrer, até porque, como foi dito também pelo professor Fernando Rosas ali, o comício de Humberto Delgado marca muito o início de uma nova oposição e uma marca indelével. E o comício de Humberto Delgado acontece no Porto. É uma iniciativa fantástica, o povo sai mesmo à rua, mas aqui no nosso ginásio foi o grande comício. E não teve a repercussão, provavelmente, que teve no Porto, as fotografias, porque houve uma carga policial muito forte e só deixaram entrar poucas pessoas, aquelas que eram possíveis caber no ginásio da nossa escola. Mas realmente, e por isso estamos todos ligados. O currículo do professor é um currículo, portanto, muito longo, mas diria que nasceu em 1946, professor catedrático jubilado do Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigador do Instituto Histórico Contemporâneo e da mesma instituição foi fundador e presidente da direção em 1994 e fevereiro de 2013. Nós temos tido o grupo de História da Escola uma participação ativa também com o Instituto e com outros na investigação e para nós é com muito orgulho que os nossos alunos fazem trabalhos de investigação, trabalham com professores já do ensino superior e isso permite muito também ganharmos outras condições que, como há bocado o professor Fernando Rosas disse, os nossos programas às vezes fogem um bocadinho, são anémicos e nesse caso temos essa consciência que eu acho que é fundamental. Há bocado o João também falou da situação dos votos, ou seja, nós temos, já prometi umas alunas, estão a fazer um estudo, um trabalho, nós temos um voto de Humberto Delgado, ou seja, temos um voto que nos foi oferecido aqui nesta sala, por um representante de Santarém, um advogado de Santarém que nos ofereceu um voto. E para mim foi uma estranheza como é que era possível o voto estar ali e não ter estado na urna. O João explicou muito bem, os votos eram entregues por cada um dos seus candidatos e, portanto, os votos do Humberto Delgado, até o papel não era igual ao voto. E isso era fácil diferenciar os votos de uns e de outros. Não é? Mas penso que, nesse aspecto, eu estou aqui a falar, mas o historiador é que pode explicar isso. Mas isto para dizer que o Liceu Camões ficou marcado, certamente, por este evento. E, voltando ao Fernando Rosas, devido à sua atividade política, ele é detido em janeiro de 1965, portanto, aqueles anos a seguir aos 61, 62, Fernando Rosas é detido pela primeira vez e uma segunda vez em 71 e foi submetido a uma tortura de sono. Depois, acho que no debate podem conversar à volta também o que é que isso poderia significar, a tortura do sono, seguindo-se uma condenação de 14 meses de prisão correcional. Como ele próprio testemunha, foi preso pela segunda vez pela Polícia Política PIDE-DGS em finais de agosto de 71. Trazia ao colo o meu filho Filipe, que ainda não tinha um ano de idade. Só tive tempo de passar ao meu pai, que seguia um pouco atrás de nós.
tive a duvidosa honra de ser um dos presos políticos que então foi estrear as novas instalações de tortura e interrogatório da polícia política acabadas de mudar para o Reduto Sul Forte de Caxias. Publicou variedíssimas obras, dirigiu, coordenou, é coautor, é comentador e também, obviamente, foi fundador do Partido Bloco de Esquerda e eventualmente tem vindo sempre a ser um ativista. Eu deixava aqui uma memória, eu tenho, não podemos ser perfeitos, não é? O Fernando Rosa é do Pedro Nunes, pronto, acontece. Mas eu deixava aqui para concorrência um amigo nosso também, um amigo que ainda convida, ajudou-nos a que no Coliseu, esteve connosco no Coliseu, para que esta escola pudesse estar em obras. O João Semedo foi, obviamente, durante 7 anos aqui nosso aluno e foi um companheiro também do Fernando. E por isso, muito obrigado, Fernando, por estar aqui connosco. E estou certo que vamos ter uma lição de história, que é sobretudo aquilo que nós estamos à espera e sobretudo aos nossos alunos, seja um testemunho para recordar, mas também pode sair no Exame Nacional alguma coisa. Olá, boa tarde a todas e a todos. Creio que me estão a ouvir. Sim. Esta maquineta aqui na cara. Em primeiro lugar, queria agradecer à equipa do antigo Liceu Camões. Eu continuo a chamar-lhe Liceu Camões, apesar de, felizmente, já não existirem liceus, que é um índice da democratização do acesso ao ensino. Agradecer o convite e a participação nestas jornadas do Abril é Agora, em que estamos a comemorar 50 anos do 25 de Abril, meio século depois do 25 de Abril, e que atualidade, que importância ele continua a ter nos nossos dias. A importância que tem a democracia, que tem a liberdade, que tem a luta pela igualdade, que tem a luta contra a desigualdade, tudo isso que Abril trouxe continua em aberto. Sobretudo quando temos agora partidos de extrema-direita representados no Parlamento. E tudo isso faz com que Abril seja, sobretudo no seu cinquentenário, uma data que temos absolutamente o dever de lembrar criticamente, de lembrar discutindo. É isso que a nossa exposição, comissariada pelo João Madeira, fez. Ela vai circular daqui para outras escolas e é um elemento. Vamos fazer uma exposição todos os anos. Esta foi sobre o princípio do fim, haverá outra sobre o marcelismo, haverá outra sobre a Revolução de Abril propriamente dita. À medida que nos vamos aproximando do cinquentenário, que vai ser no ano de 2024, as nossas exposições vão acompanhando essa aproximação. Também fizemos dezenas, estamos a fazer, é o professor Luís Farinha, aliás, que está a coordenar esse trabalho, estamos a fazer dezenas de debates de Abril nas escolas. E, portanto, queremos manter essa discussão viva sobre os mais diversos temas. As escolas é que pedem. Portanto, sobre a mulher, o racismo, a sexualidade, sobre todos esses temas nós temos a experiência da prisão. Eu fui um preso político. Fizemos várias discussões sobre isso e isso, portanto, são atividades que estão a marcar este Abril é Agora dos 50 anos. A exposição, a minha palestra de hoje é, no entanto, sobre a guerra colonial. A guerra colonial e o fim do regime. E é sobre isso que eu vou falar e depois conversar e discutir convosco. É preciso dizer que a guerra colonial não é uma coisa que cai do céu aos trambolhões em 1961.
De repente há uma guerra colonial em África, em Angola. Não, não é assim. O movimento emancipatório de libertação nacional dos povos colonizados, ou seja, a luta dos povos colonizados pela independência nacional, é uma luta que tinha tomado grandes proporções no fim da Segunda Guerra Mundial. Era de antes, mas sobretudo no fim da Segunda Guerra Mundial toma uma grande extensão e significado. Até porque parte desses povos em armas tinham ajudado os colonizadores a derrotar o nazifascismo. Tinha havido indianos, africanos, vietnamitas, gente de todas as colónias que pertenciam às potências europeias a combater durante a guerra. E havia uma espécie de compromisso que era este: derrotar o nazismo é à altura do princípio da autodeterminação e da independência se aplicar a nós próprios, povos colonizados, que ajudámos a derrotar o fascismo. E, portanto, esse movimento, começando pela independência da União da Índia, logo em 1947, estende-se como uma mancha de azeite vinda do Oriente para a África. E desencadeiam-se grandes lutas pela independência nacional na Índia, no Vietnã, na Malásia, na Indonésia. E essas lutas vão-se aproximando do Médio Oriente até nos anos 50 chegarem à África. Começando pela África magrebina e depois estendendo-se à África subsaariana. Ao contrário do que é uma ideia corrente, as potências coloniais europeias não resolvem logo generosamente descolonizar. Há aquela ideia, por parte, sobretudo, dos antigos colonizadores, de que, percebendo que o mundo se voltava para a descolonização, as potências europeias resolvem então começar a descolonizar, etc, etc. Não é verdade. As potências europeias travaram guerras sangrentas para tentar impedir a descolonização. A guerra na Indochina, onde os franceses são derrotados na célebre batalha de Dien Bien Phu. A guerra na Malásia. A guerra na Indonésia, de onde vai sair o Estado indonésio, era uma colónia holandesa. Essas guerras são guerras que depois se estendem ao norte da África, sobretudo uma guerra que tem imensa influência na África colonial portuguesa, a Guerra da Argélia, que começa em 56 e se prolonga até 1962. Bom, e há sítios onde a guerra não tem essa amplitude, mas onde o colonizador, por exemplo, os ingleses no Quênia, contra os Mau-Maus, onde se praticam crimes de guerra horríveis. São guerras sangrentas, marcadas por gravíssimos crimes contra a humanidade, matanças em massa, massacres, etc. Porquê? Porque o colonizador achava que os colonizados não tinham direito à independência e muito menos a revoltar-se. E, portanto, tratávamos com uma sobranceria e, sobretudo, com uma crueldade e uma brutalidade sem nome. Essas guerras coloniais foram todas guerras sujas, sangrentas, feitas de massacre, tortura, etc. Ainda hoje, no Tanganica e no Quênia, se estão a pagar indemnizações às vítimas da brutalidade e da barbárie colonial da Grã-Bretanha. E, portanto, então porquê é que eles desistem, perguntarão vocês. O que é que se passa? Em alguns casos são derrotados. A França tem que sair da Indochina porque é derrotada.
Noutros casos, o problema é mais complicado. Porquê? Porque vocês reparem, em democracia é muito difícil manter uma guerra colonial, ou seja, uma guerra sem fim. Uma guerra colonial é uma guerra sem fim. É uma guerra que nunca mais acaba. Porque é uma guerra popular, prolongada. É uma guerra em que o povo em armas resiste contra o invasor através de guerra de guerrilha, através de uma resistência prolongada nas cidades, nos campos. É uma guerra que nunca mais acaba. É uma guerra sem vitória militar possível. E estes países colonizadores, quem eram? Eram sobretudo países europeus. A Grã-Bretanha e o seu império, a França, a Holanda, a Bélgica, Portugal. Não eram só estes, mas eram os principais países que detinham impérios coloniais significativos. Todos eles estavam a arder, ou a preparar-se para arder a partir dos anos 50. Os movimentos de libertação nacional tinham-se constituído, tinham-se armado e tinham-se preparado para a independência. O colonizador, inicialmente, reage brutalmente a essa tendência. E a pergunta é, porquê é que eles desistiram? Alguns casos foram derrotados, mas noutros casos o problema é mais complicado. É que é muito difícil em democracia parlamentar manter uma guerra sem fim. Muito difícil. Porquê? Porque a guerra sem fim cansa. A guerra sem fim significa que vão gerações de jovens morrer na guerra. Vão gerações de jovens umas atrás das outras sem fim, e ainda por cima por uma guerra que não tem fim à vista. Uma guerra que é interminável. E isso gera um cansaço social com a guerra. Também porque uma guerra exige um orçamento de guerra, uma despesa brutal. E a despesa para manter o exército colonial significa que não se aplicam essas verbas na educação, na habitação, no desenvolvimento económico, na justiça social. O dinheiro tem que se tirar de um lado para pôr do outro. E para se pôr dinheiro na guerra vai-se tirar as verbas do orçamento das atividades que são fundamentais à vida da população. Ora, numa democracia parlamentar, os orçamentos votam-se. O Parlamento é que vota o orçamento. E quando a guerra começa a cansar, é difícil fazer passar um orçamento de guerra no Parlamento. Mais do que isso, o cansaço com a guerra traz, num país onde existe liberdade de expressão, num país onde existe liberdade de associação, o cansaço com a guerra traz um protesto político, protesto social, manifestações, oposição, resistência à guerra. Os países colonizadores europeus tinham saído da Segunda Guerra Mundial extremamente enfraquecidos do ponto de vista económico e financeiro. É preciso não nos esquecermos que quem ganha a Segunda Guerra Mundial é a União Soviética e os Estados Unidos. A França é derrotada na guerra. Mesmo a Grã-Bretanha aguenta-se por causa da intervenção americana na guerra. A Holanda e a Bélgica são países ocupados pela Alemanha nazi. E, portanto, esses países enfrentam a descolonização numa posição de grande fraqueza. Fraqueza económica, fraqueza financeira e, naturalmente, uma fraqueza que é o cansaço da população com as guerras. E, portanto, eles, após os embates iniciais, a perspectiva de uma guerra sem fim faz com que, nesses países onde funciona uma democracia parlamentar, tenha que se arranjar uma solução para a guerra. Daí a descolonização. A descolonização é, de alguma forma, uma cedência dos países colonizadores ao vigor, à permanência
dos movimentos de libertação nacional. Os movimentos não desistem, estão cheios de força, querem conquistar a independência, acham que é a sua altura histórica, é o momento histórico de terem futuro como países independentes e, portanto, vão originar uma espécie de cansaço e esgotamento das políticas coloniais existentes. E obrigam esses países, obrigam a burguesia colonial desses países a negociar as independências. Mesmo em países onde há enorme resistência à descolonização, é o caso da Guerra da Argélia, não é? A potência colonial vai ser obrigada a negociar. O general de Gaulle vai para presidente da França em 58 na ponta das baionetas dos generais que querem continuar a guerra na Argélia. E passado poucos anos, é ele que vai propor a abertura das negociações com vista à independência da Argélia. Por todo o lado se passam fenómenos desses, exceto em Portugal. E porquê é que o Estado Novo português é uma exceção no processo de descolonização? É uma boa questão, vale a pena discutir. Disse-á, bom, porque há uma ideologia colonial muito forte em Portugal. Portugal é um país colonizador com vários séculos de poder colonial. Há um colonialismo estrutural entranhado na sociedade. E tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas, sobretudo, Portugal é uma exceção ao processo de descolonização por 3 razões, a meu ver. A primeira é que a burguesia portuguesa tem um pé muito forte do seu processo de acumulação em África. Não há nenhuma grande família da oligarquia portuguesa, os Champalimosos, os Melos, o Espírito Santo, tudo por aí fora, todos eles têm fortes interesses radicados em África. Todos eles. Ou seja, do processo de acumulação do capitalismo português faz parte de forma muito substancial a exploração colonial. O algodão, o café, as oleaginosas, o açúcar, o cacau, tudo isso são fabulosos negócios de exploração que estão associados quer à banca através da qual se realiza este negócio, quer às companhias de navegação. Todos esses grupos oligárquicos têm companhias de navegação que têm um monopólio do transporte disto e, portanto, há um núcleo de interesses muito forte que prende a burguesia portuguesa à exploração colonial. Não se esqueçam que a exploração colonial não é tocar violino. A exploração colonial é trabalho forçado, o sucedâneo da escravatura. São as culturas obrigatórias que os camponeses tinham que fazer aos preços fixados pelo colonizador para manter as plantações que ao colonizador lhe convinha. É o Estatuto dos Indígenas que permitia ao Estado considerar que a população autóctone, que não sabia ler e escrever português, podia ser obrigada a trabalhar para o Estado e para os particulares. Era um regime de uma violência inacreditável, do ponto de vista da exploração do homem pelo homem. E este núcleo de interesses, é óbvio que não queria sequer ouvir falar em nenhuma hipótese de descolonização. Primeira razão. Segunda razão, o Estado Novo não era uma democracia. O Estado Novo era uma ditadura fascisante. Não havia liberdade de partidos, não havia liberdade de expressão. Havia uma polícia política que perseguia sistematicamente todas as manifestações de oposição, com prisões arbitrárias, torturas, violência.
Não havia uma Assembleia, não havia um Parlamento representativo da opinião pública. Era um Parlamento do partido único, só havia um partido que era autorizado, que era a União Nacional. Era um regime de partido único, uma ditadura de partido único. E, portanto, qualquer veleidade do cansaço com a guerra se exprimir através do sistema político não existia. Não existia. Porque o Estado Novo não era uma democracia política, era uma ditadura fascista, e uma ditadura que impedia, em absoluto, se havia tema que era proibido discutir, era o tema da descolonização. Era o tema da guerra colonial e da descolonização. Isso era um tema indiscutível. Desde o princípio ao fim da guerra colonial. E, portanto, o Estado Novo, nos anos 50, quando nas colónias portuguesas os movimentos de libertação se começam a organizar, em Angola, na Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, em Moçambique, mas sobretudo em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, os movimentos de libertação começam a organizar-se e reclamam, pedem negociações com o governo de Lisboa para se encarar um processo de descolonização. É claro que o governo de Lisboa entendeu isso como uma coisa absolutamente sem sentido, nega-se totalmente a qualquer forma de negociação com os movimentos de libertação ainda antes da guerra, pelo contrário. As primeiras manifestações populares significativas e já ligadas à aspiração de independência são respondidas ainda antes de começar a guerra com uma série de massacres. Para vocês terem uma ideia, o massacre de Batepá, São Tomé e Príncipe, em 1953, queriam impor o estatuto dos indígenas em São Tomé e Príncipe, ou seja, a população da ilha podia ser mobilizada para o trabalho forçado quando o colonizador entendesse. E a população revoltou-se e o colonizador respondeu com um massacre brutal. O massacre de Batepá. O massacre de Pidjiguiti, o porto da Guiné-Bissau. A greve dos estivadores de Pidjiguiti é reprimida, 50 mortos. É reprimida pelo exército colonial. No ano seguinte, 1960, o massacre de Moeda, norte de Moçambique. O protesto da população é reprimido a tiro pela tropa colonial, com centenas de feridos e de mortos. E depois, já em 61, ainda antes do início formal da guerra, há até quem considere que a guerra na Angola começa aqui, o massacre da Baixa do Cassanjo. O massacre da Baixa do Cassanjo, vale a pena refletir sobre ele. A Baixa do Cassanjo era uma terra de produção do algodão. Havia o cultivo do algodão como cultura obrigatória. Os camponeses eram obrigados a cultivar e produzir o algodão em certas quantidades, mesmo com o sacrifício das suas culturas de subsistência. Ou seja, tinham que sacrificar as culturas das quais comiam para cumprir o objetivo das companhias coloniais do algodão, que exploravam a Baixa do Cassanjo. Quem se apresentava no fim do ano agrícola sem cumprir esse objetivo era objeto de agressões físicas, de pancada, de porrada em cima dos camponeses, por parte dos agentes da companhia colonial, secundados pelos chefes de posto da administração. Era um regime da cultura obrigatória, um regime violentíssimo que ainda por cima
associava a violência à fome da população. E a população revolta-se. É uma revolta enorme na Baixa do Cassange, que vai originar os primeiros bombardeamentos de napalm sobre populações indefesas. Os bombardeamentos da Baixa do Cassange. A população revoltou-se, nem sequer é uma revolta ainda de um movimento de libertação, é uma revolta contra a brutalidade sem nome da exploração colonial. E que suscita uma revolta que se caracterizou por assaltar os postos dos chefes de posto, assaltar os postos da companhia colonial, da companhia do algodão, e revoltas deste género, revoltas primitivas. Não é sequer uma luta de guerrilha, é um levantamento popular que é respondido de forma brutal. Achas que eu estou a dizer mentira? Estás-te a rir? Achas que não é verdade o que eu estou a dizer? Senão podes contestar. Mas se isto tem graça... E, portanto, a revolta da Baixa do Cassange precede diretamente em Angola, 1961, a revolta da Baixa do Cassange é de janeiro, e no dia 4 de fevereiro de 1961, grupos armados de cidadãos de Luanda assaltam as cadeias para libertar os nacionalistas presos nas cadeias de Luanda. Não conseguem. A chacina que se segue a essas tentativas de assalto é uma coisa brutal, até porque os brancos depois organizam-se para ir massacrar os moceques de Luanda. E considera-se normalmente que a luta armada de libertação nacional em Angola, o início da guerra colonial, começa exatamente nas jornadas de 4 de fevereiro de 1961 em Luanda. Aliás, um mês e pouco mais tarde, no norte de Angola, há a matança da UPA, um massacre terrível de população branca e de população não pertencente à etnia dominante, que marca dramaticamente exatamente o início da insurgência angolana. 1961 começa a Guerra Colonial. 1963 estende-se à Guiné-Bissau. 1964 inicia-se a luta armada em Moçambique. Entre 1961 e 1964, o governo da ditadura defronta uma guerra colonial em 3 frentes. Devo dizer que não é uma coisa simples pensar que há aqueles acontecimentos em Luanda e começa a guerra. Dentro do regime, no comando das Forças Armadas dessa altura, abril de 61, março de 61, há oposição à política de uma guerra colonial sem fim, na convicção de que as Forças Armadas portuguesas não estão preparadas para fazer essa guerra. É uma posição tomada pelo Ministro da Defesa e pelos principais chefes militares, com o apoio da administração Kennedy dos Estados Unidos, que os influencia no sentido de não se ir para a guerra e tentar lançar um plano de independência a prazo para Angola. É aquilo que se tem chamado a Abrilada de 61. Uma espécie de tentativa de golpe de palácio para afastar o Salazar do poder e abrir caminho a uma outra política
africana e não só, colonial e não só. É uma tentativa frustre. É uma tentativa que o Salazar desarma e vence. Isto tem importância porquê? Porque o Salazar decapita os comandos das Forças Armadas, demite-os a todos e nomeia para os comandos das Forças Armadas um conjunto de velhos generais, brigadeiros, coronéis, fiéis ao regime e cuja fidelidade nunca vai ser posta em causa até ao fim da guerra colonial. A guerra colonial é conduzida sempre, do ponto de vista do comando, por uma elite de oficiais reacionários, conservadores, fiéis ao regime e fiéis até ao fim. É isso que permite fazer a guerra colonial, em parte, durante 13 anos. E é preciso ter em conta o seguinte: o 25 de abril de 1974 faz-se contra esses comandos das Forças Armadas. Faz-se contra os velhos generais, os velhos brigadeiros, os velhos coronéis que dirigem as Forças Armadas. O movimento dos capitães é um movimento que vai ter como destino exatamente o comando das Forças Armadas, que se mantém até ao fim fiel à política de guerra e à política do regime. Vai ser preciso decapitar a Força Armada que existia para então, em abril, finalmente, levar a cabo a palavra de ordem do Salazar para Angola, rapidamente e em força. Foi tudo menos rapidamente. Havia muito sangue a correr em Angola desde março. E o Salazar só consegue resolver a situação e começar a mandar tropas para Angola em meados de abril. E começa a guerra colonial. A guerra colonial marca o princípio do fim do regime. Parece que não. Então, estamos em abril de 1961 e o regime só vai cair em abril de 74, 13 anos depois. E, no entanto, a guerra colonial marca o fim, porque a guerra colonial é o início de um processo de apodrecimento e liquidação interna do próprio regime. Deixem-me dar-vos algumas informações que são úteis. A guerra colonial dura 13 anos ininterruptos. Mobiliza para a guerra quase 1 milhão de jovens oriundos da metrópole. Entre 1961 e 1973, o ano antes da queda, mantém uma média anual de 105 mil homens em cada uma das frentes de guerra. O que significa que 13 anos depois são mais de 1 milhão de homens. Não há nenhuma família portuguesa que não tenha tido alguém que passasse pela guerra colonial. Portugal é um país ocidental. Reparem, no Ocidente, Portugal é o país com mais homens em armas. Excetuando o caso de Israel, que é o único país que tem um esforço de mobilização superior a Portugal. Portugal é o país ocidental com mais armas em armas, um esforço de mobilização que quintuplica o esforço de mobilização dos Estados Unidos para a guerra do Vietnã. 5 vezes mais, proporcionalmente, que o esforço de mobilização dos Estados Unidos para a guerra do Vietnã. Esta mobilização equivale, em termos de população em geral, 1% da população. E em termos da população ativa, equivale a 7% da população ativa.
é uma coisa absolutamente brutal e inédita em termos europeus. A guerra causou cerca de 9.000 mortos em Portugal. Militares portugueses. Cerca de 30.000 feridos. 4.500 mutilados. Sem pernas, sem pés, sem braços. Em grande parte por virtude do rebentamento das minas. 4.500 mutilados. E um número que normalmente está apagado, cerca de 100 mil vítimas daquilo que se veio a chamar o stress pós-traumático da guerra. Ou seja, pessoas que são psicologicamente afetadas pelos efeitos da guerra colonial. 100 mil. Não há números oficiais de baixas para a guerrilha e para as populações que apoiam a guerrilha, mas naturalmente o seu número é também muitíssimo significativo, apesar de não haver números oficiais. Em média, a guerra colonial representou anualmente 40% da despesa do Orçamento Geral do Estado. 40%. Quase metade para o esforço de guerra. Pode-se dizer, mas como é que Portugal conseguiu pagar isso? Conseguiu pagar porque a guerra decorre num período que os historiadores chamam os 30 anos de ouro do capitalismo europeu, do capitalismo internacional. 30 anos de desenvolvimento sem precedentes na história da humanidade, que se seguem à Segunda Guerra Mundial. E, portanto, foi possível pagar a guerra. Mas o preço da guerra impediu que em Portugal se criasse o Estado Social. Para haver dinheiro para a guerra, não houve dinheiro para a educação, não houve dinheiro para a habitação, para as infraestruturas, para a eletrificação. Uma das coisas que eu me lembro do 25 de abril de 74 é o número espantoso de habitações em Portugal que não tinha nem infraestruturas, nem eletricidade. A eletrificação do país não urbano, do país rural, ou a criação de esgotos de infraestruturas é uma das coisas uma das grandes prioridades do 25 de Abril, porque não havia. A educação, a saúde, a segurança social, a habitação, tudo isso é engolido pelas despesas de guerra. Ou seja, as despesas de guerra engolem a possibilidade de, em Portugal, haver o Estado Social. E isso tem uma importância enorme no processo, nas condições de vida, no processo na educação, na alfabetização, em tudo o que faz um país desenvolvido e privado pela guerra desse tipo de melhorias. E a guerra, em certo sentido, a oposição à guerra, não era necessariamente uma oposição política, não era necessariamente uma oposição ideológica, mas a recusa da guerra, a recusa em ir para a guerra, vai provocar 200 mil faltosos à inspeção militar, ou seja, 200 mil mancebos, como então se dizia, 200 mil mancebos que não comparecem à inspeção. Perto de 20% dos mancebos chamados para dar o nome e serem inspecionados, 20% faltam. 10 a 20 mil refratários que não se apresentam na incorporação e cerca de 9 mil desertores, que são pessoas que, estando mobilizadas para a guerra, resolvem não ir.
resolvem desertar. E este número de 9 mil desertores está subestimado porque há anos em que não há informação oficial sobre o número de desertores. E, portanto, reparem, o que é que significava? Vocês têm o quê? 16, 17 anos? 16, 17, 18. O que é que significava para um jovem de 18 anos em Portugal a guerra colonial? Significava que quando vocês tinham 19 anos eram chamados à inspeção. Homens, não as mulheres, homens. Eram chamados à inspeção, onde eram inspecionados e só os cegos, os zarolhos, os amputados é que não eram mobilizados. O resto ia tudo. Ia tudo. Era tudo mobilizado. Dava-se o nome aos 19 anos, era-se inspecionado e ficava-se à espera da incorporação. Se vocês estavam na universidade ou iam para a universidade aos 20 anos, se estavam na universidade e se portavam bem politicamente na universidade, tinham adiamento até ao fim do curso. Não era uma generosidade. É que quem tinha o curso completo ia para o oficial. E eles precisavam absolutamente de oficiais para o enquadramento das companhias. Quem não era estudante universitário esperavam nos 4 anos em que a vida parava. Ou acabava. Os primeiros 2 anos de instrução e de preparação para a guerra, e ao fim de 2 anos, mais 2 anos em que eram mobilizados para as frentes de combate. É claro, aqueles que tinham cunhas, que pertenciam às famílias da elite, etc., arranjavam sempre maneira de fazer a guerra no ar-condicionado. Portanto, ou ficavam nos serviços centrais, ou não iam. É claro que era interessante porque os oligarcas eram patriotas sem fim. Eram os homens da guerra colonial, do império, do ultramar. Mas os filhos deles não iam para a guerra. Os filhos deles ou iam para a guerra, mas uma guerra do ar-condicionado, uma guerra sem risco. É preciso dizer que estes 4 anos vocês ficavam sem saber o que ia ser a vossa vida. Porque vocês eram mobilizados para uma guerra, primeiro ninguém garantia o emprego. Uma pessoa já estava a trabalhar, vinha à mobilização, perdeu o seu emprego. Ninguém sabia o que é que ia depois acontecer. E segundo, ir para a guerra significava que se sabia que se ia, mas não se sabia se voltava. Ou como é que se voltava. Porque podia-se voltar, mas voltar sem perna. Voltar cego. Voltar sem braço. Voltar depois do intestino todo sair por virtude do estilhaço de uma granada. 4.500 mutilados. Mutilados são aqueles que ficaram sem pernas, sem braços. Porque a guerra fazia-se também muito à base desse tipo de minas e de armadilhas. E, portanto, a guerra colonial era uma interrupção brutal na vossa vida. E depois ia-se para a guerra 4 anos. A namorada esperava. Esperava quando esperava. A mãe e o pai, ao fim de 4 anos, estavam vivos. Estavam quando estavam. O que é que se passava? 4 anos é muito ano, são longos anos. E era uma espécie de grande interrogação que se colocava na vida dos jovens. Mas interrogação
angústia, incerteza. Porquê? Para uma guerra sem fim. Para uma guerra que era contra o sentido da história. Para uma guerra que era para impedir os povos de serem livres. Que era para impedir os povos de escolherem o caminho da independência e da autodeterminação. Uma guerra feita contra o vento da história. E, portanto, inicialmente a guerra, entre 61 e 69, havia um certo conformismo na sociedade portuguesa com a guerra. Conformismo porque a ideia do colonialismo estava muito entranhada socialmente. De tal maneira que até os partidos tradicionais da oposição tinham reservas em relação à luta anticolonial, à luta contra a guerra. Os republicanos eram colonialistas, discordavam da política colonial do Salazar, mas tinham a sua política colonial. O movimento socialista tinha uma oposição muito parecida com os republicanos. O próprio Partido Comunista tinha uma retórica anticolonial, mas na prática essa retórica não passava de retórica. Vai ser preciso o Salazar cair da cadeira em 68, vir o Marçal Caetano e começar a abrir-se uma expectativa que era: é preciso acabar com a guerra. Quer dizer, a guerra cansa. Para se começar a instalar um cansaço social com a guerra. Nisso tiveram muita importância os vossos antepassados estudantis. É no movimento estudantil da esquerda radical, é no movimento da esquerda católica que se começa a colocar no centro da luta política a questão da guerra. E a coisa era colocada desta maneira. A questão da guerra é o nó górdio do regime. Ou o regime encontra uma solução política para a guerra, ou seja, abre negociação com os movimentos de libertação, correndo o risco dele próprio desaparecer nesse processo, mas era assim. Ou o regime encontra uma solução política para a guerra, ou a guerra dá cabo do regime. O Marçal Caetano não percebeu esse risco. Essa era, digamos assim, para subsistir o regime, essa era a única questão que ele tinha de tentar resolver. Mas o Marçal Caetano e as forças que o apoiavam não quis, não pôde, não soube ir por esse caminho. Hoje discute-se se não quis, se não pôde, se não soube. O Marçal Caetano vivia apavorado com a ideia de qualquer gesto no sentido da negociação com os movimentos de libertação originaria um golpe militar da extrema-direita. Sabemos hoje que esse golpe militar era uma falácia. Foi falado, foi tentado, não resultou coisa nenhuma. Mas o Marçal Caetano seguiu uma política que foi tentar abrir um pouco o regime, a chamada Primavera Marcelista, continuando a guerra. Ou seja, ele achava que se abrisse um pouco o regime, a questão da guerra, enfim, ia passando. Foi o contrário. A relativa descompressão do regime, inicial, foi pouco tempo, 70, foi ali naqueles anos 68, 69, há ali uma certa descompressão política, chamou-se isso a Primavera Marcelista, foi mais outono que primavera, mas isso, o que se traduziu foi que à menor abertura a questão da guerra, a questão de pôr fim à guerra, a questão do cansaço com a guerra, instalou-se pesadamente no centro da política portuguesa. Não havia volta a dar. O regime não encontrou solução. Nunca encontrou solução para resolver
esta questão. Estou-me a aproximar do fim e queria dizer-vos o seguinte. O cansaço com a guerra instala-se completamente a partir do princípio dos anos 70. Surge a luta armada contra a guerra, ou seja, as ações armadas contra o aparelho militar colonial. A ação revolucionária armada do Partido Comunista sabota instalações militares e material militar. As brigadas revolucionárias põem bombas no aparelho militar e sabotam o aparelho militar. O movimento estudantil radical, o movimento de esquerda radical, que se chama a manifestações de rua, a partir da primeira manifestação, que é contra a guerra do Vietnã em 1968, a partir daí, anualmente, convocam-se manifestações contra a guerra colonial, brutalmente reprimidas. As universidades estão paralisadas, ocupadas por estudantes em greve, em luta, em protesto contra a guerra colonial e ocupadas também pela polícia, pelos gorilas. Todas as associações académicas do país, exceto a de Farmácia de Lisboa, que era aqui ao pé, estão encerradas e ocupadas pela polícia a partir dos anos 70. Cá fora, o movimento grevista expande-se. Porquê? Porque acabam é a crise energética. Hoje tão atual. De repente falta o petróleo. Falta o petróleo e a inflação dispara para os 2 dígitos. O nível de vida das pessoas agrava-se, o salário real baixa. O movimento grevista, o movimento dos sindicatos, o movimento grevista, sai à rua em protesto. E, portanto, aqueles anos entre 70 e 74, o movimento de contestação dos operários, dos trabalhadores dos serviços bancários, dos seguros, manifestações duríssimas, reprimidas pela polícia com cães, greves, a universidade paralisada. Entre 70 e 74 o país está, sobretudo o país urbano, vive uma crise social e política em grande parte motivada pelo cansaço da guerra. Mas atenção, era um movimento muito forte e muito importante. Semeava, mobilizava, organizava, mas não tinha força política ou militar suficiente para derrubar o regime. O monopólio da força por parte do regime, mesmo este movimento muito forte e radicalizado, não tinha a força suficiente para derrubar o regime. E há então, por uma dessas finas ironias da história, quem é que vai interpretar e operacionalizar o descontentamento social alargado da população? Os capitães. O movimento dos capitães. Os oficiais intermédios que conduzem a guerra no terreno. Como? Porquê? Porque eles. Porque, reparem, os oficiais intermédios, capitães e majores, mas sobretudo capitães, têm um papel vital numa guerra colonial, numa guerra de guerrilha. Se vocês têm um papel quadriculado, considerem que nesse papel quadriculado, esse papel quadriculado corresponde ao território de Angola, por exemplo. E cada quadrícula do quadriculado corresponde à área de instalação de uma companhia. A companhia vigiava e ocupava uma unidade de quadrícula que era essa unidade do quadriculado que correspondia à companhia. E a companhia era comandada por um capitão, ou por um major, mas normalmente por um capitão. Isso significava que o capitão
sabia mais da verdade e da mentira da guerra de qualquer oficial superior do ar-condicionado. O capitão tinha lá maiado 1, 2, 3, 4 comissões. Cada comissão eram 2 anos, pelo menos. O capitão sabia da mentira do Portugal Uno, do Minho a Timor. Sabia que isso era mentira, que não era verdade. O capitão sabia da mentira da política colonial, da violência da política colonial, da desigualdade da política colonial. Sabia, estava lá, junto à população, no terreno. E o capitão sabia, sobretudo, uma coisa que tinha aprendido de experiência própria ao fim de tantas comissões. É que a guerra não se podia vencer. É que aquela guerra não tinha fim. Pelo contrário, a guerra encaminhava o país para a derrota. E, preocupação dos militares na altura, essa derrota, eles iam ser o bode expiatório desta derrota. Ou seja, além do mais, o capitão era o pai daquela miudagem que formava uma companhia. Miúdos de 20 anos, morriam nos braços deles quando explodiu uma mina, quando havia uma emboscada, quando chegavam mais notícias da terra, da carta que a família mandava, quando a mulher se ia embora na metrópole, ou a namorada se cansava de esperar, quando morria um pai, uma mãe, um irmão, o capitão era uma espécie de pai daquela gente que estava na companhia e cuja vida, de alguma maneira, estava ali nas mãos do capitão. O que significava que os capitães desenvolvem muito rapidamente uma consciência, mesmo que não fosse uma consciência politicamente sofisticada, uma consciência de que aquela guerra não tinha sentido, que aquela guerra era uma guerra injusta e feita contra o sentido da história. E, portanto, os capitães vão pegar nos primeiros pretextos, quando a situação começa a amadurecer, quando a sociedade se começa a revoltar, essa revolta é interpretada, de certa maneira, pelos capitães, que pegam nos primeiros pretextos para se organizar conspiratoriamente contra a guerra e contra o regime. Não pensem que foi uma coisa do dia para a noite. Mesmo assim, ainda hoje me admiro com a rapidez com que essa conspiração se transformou de um movimento profissional, corporativo, num movimento político contra a guerra e contra o regime. O primeiro pretexto foi isto começa em 73, a conspiração. O primeiro pretexto foi a reunião de um congresso dos combatentes em 10 de junho, que o regime quis transformar num grande elogio da guerra colonial, afastando os militares profissionais do congresso. É a primeira manifestação coletiva de repúdio do Congresso dos Combatentes. Em grande parte a partir da Guiné. Porquê? Porque a Guiné é um centro muito importante da conspiração. Porquê? Porque na Guiné está-se a perder a guerra. Na Guiné a derrota é iminente. E, portanto, digamos que a oficialidade da Guiné é particularmente ativa na movimentação que se começa a estabelecer. Logo a seguir, vem o grande pretexto e a grande insubordinação. O governo faz um decreto-lei. Reparem, havia um grande problema na guerra colonial, que era a população não chegava. Não havia um número de oficiais, digamos assim, o ensino, a sociedade, não produzia um número de oficiais suficiente para assegurar o comando das companhias. Porquê? Porque não havia, porque demograficamente não havia e porque havia um elevado número de refratários e de desertores. E, portanto, o governo faz um diploma em que diz o seguinte: os oficiais oriundos milicianos, ou seja,
aqueles que não eram oficiais profissionais, podem passar à frente, nos concursos para capitães, podem passar à frente dos oficiais do quadro permanente. É claro, os oficiais do quadro permanente, os oficiais da academia, de forma nenhuma aceitam esta ultrapassagem e inicia-se um protesto marcado desde o início por ações coletivas. Telegramas coletivos, abaixo-assinados coletivos. E atenção, tudo o que é coletivo na tropa é contra o Regulamento de Disciplina Militar. Desde o primeiro momento, o movimento dos capitães é ilegal. É ilegal no sentido em que viola as normas da disciplina militar. Mas o que é historicamente significativo é que o regime não tem força para o reprimir. E isso é uma coisa que o movimento de capitães percebe rapidamente. É que o regime não tem força política para reprimir o movimento dos capitães. E é um movimento que vai crescendo, vai obrigando o regime a cedências que culminam na revogação, na suspensão e revogação depois dos decretos, mas o movimento não para. Porquê? Porque há um processo de consciencialização ao longo dos meses. A partir de setembro, o movimento de capitães faz mesmo uma coisa extraordinária num país onde há um regulamento de disciplina militar severo, que é reuniões plenárias de oficiais. Em setembro começam as reuniões plenárias e entre setembro de 73 e março de 74 há 5 reuniões plenárias de oficiais em que se verifica uma rápida evolução da reivindicação corporativa e profissional para a disponibilidade para fazer uma operação militar contra o regime e impor a democracia como condição para a descolonização. Finalmente, o plenário de março de 74 é um plenário com cerca de 200 oficiais. 200 oficiais. É claro que a PIDE sabia que estes plenários se faziam. A Polícia Política. A DGS, como se chamava na altura. O governo sabia. Mas o governo não tinha maneira, não tinha força de o impedir. O Marcelo Caetano, já no exílio, no Brasil, dá uma conferência de imprensa muito interessante em que ele diz: quando começaram os abaixo-assinados de protesto contra o decreto-lei, é claro que a minha ideia foi imediatamente processar os cabecilhas à luz do regimento de disciplina militar, porque estavam a violar descaradamente, através de ações coletivas, a disciplina militar. Mas primeiro recebemos um abaixo-assinado com 30 ou 40 assinaturas. E depois um abaixo-assinado com 150 assinaturas de Angola. Depois um de 200 assinaturas na Guiné. Depois outro ainda maior de Moçambique. E nós, todas as pessoas com quem eu falei, o Marcelo Caetano, diziam: mas isto são todos os oficiais de quadro permanente. Não há maneira de responder disciplinarmente a isso. E não havia. O governo não tinha força para o fazer. E o movimento de capitães teve consciência disso, reforçou-se e radicalizou-se. Passou da reivindicação profissional. Quando o governo disse: então pronto, acaba-se com essa coisa da ultrapassagem, o movimento continuou. Porque o problema já não era um problema corporativo, mas passou a ser um problema de como é que se põe fim à guerra. E o ponto de vista que acaba por predominar em março, no plenário de março, Cascais, de 1974, é de que é preciso apontar para a descolonização, reconhecendo o direito à independência dos povos das colónias, o caminho que num ano se tinha a andar, mas para isso é necessário instalar uma democracia em Portugal.
e o comando do movimento deve estar preparado para tomar todas as disposições necessárias nesse sentido. Março de 74. O mês de março, com isto vou terminar, o mês de março é um mês espantoso. Eu, se soubesse escrever peças de teatro, tinha escrito uma peça de teatro sobre o mês de março de 74. Porque é um mês de dança das sombras. É um mês das vésperas. Rapidamente, o general Spínola, que nunca pertenceu ao movimento, publica no início de março o seu livro Portugal e o Futuro. O livro não tem nenhuma novidade. É um livro que propõe uma solução federalista neocolonial, semelhante a uma que o Marçal Caetano em 61 tinha apresentado. Mas o livro tem uma particularidade muito importante. Primeiro, é escrito pelo vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, pelo ex-comandante-chefe da Guiné, um oficial prestigiado, cabo de guerra, vice-chefe do Estado-Maior-General, e este homem escreve nesse livro uma coisa essencial: é que a guerra não podia ser vencida. Não havia maneira de ganhar aquela guerra. Atenção, é um livro que é escrito pelo vice-chefe, com a aprovação explícita do chefe do Estado-Maior, o general Costa Gomes, e com a autorização do Ministro do Ultramar. Portanto, é uma coisa esmagadora. O Marçal Caetano, nessa noite, não dormiu, leu um livro, e na manhã seguinte chamou o Spínola e o Costa Gomes e disse: com este livro eu não posso governar. Os senhores são o comando das Forças Armadas, dizem que a guerra não se pode vencer, e, portanto, o que eu estou aqui a dizer é que vos entrego o governo, entrego-vos a chefia do governo. Eles não aceitaram e, aliás, fizeram uma figura assim um bocadinho discutível, que foi dizer que não tinham nada a ver com o movimento, os capitães, que está claro que tinham tudo. Nenhum deles pertencia ao MFA, mas estavam completamente, era o chapéu de proteção do movimento das Forças Armadas. O Marçal Caetano sai dali espavorido, vai ter com o Presidente da República, nesses dias de março, e diz ao Presidente da República que deixou de ter condições para governar. O Presidente da República era um velho almirante Américo Tomás, um salazarista dos quatro costados, e diz: não, meu amigo, nenhuma ratazana abandona o barco quando ele está a afundar. O senhor fica e vai fazer um contra-ataque, procurar os apoios necessários para responder a esta situação. E o Marçal Caetano lança-se numa dança de sombras absolutamente patética. Vai dali convocar a Assembleia Nacional que era tudo deputados do Partido Único, que não representava nada do país, e pede um voto de confiança à Assembleia Nacional, que lhe dá, mas que representa tudo menos o país. A seguir, convoca todos os velhos generais comandos das Forças Armadas, a tal brigada do reumático, os generais, os brigadeiros, aquela gente que conduzia a guerra, de que eu falei há bocado, e exige-lhes uma coisa inédita, nunca o Salazar tinha feito isto, exige uma espécie de juramento de fidelidade ao regime. Há 3 oficiais que se recusam a comparecer em explícita oposição ao juramento de fidelidade. Mas que 3 oficiais. O general Costa Gomes, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, comandante supremo. Outro, o general Spínola, vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E outro, o almirante Tierno Bagulho, adjunto do secretário-geral da Defesa Nacional. São todos prontamente demitidos. Como reação,
o general Spínola lança os seus homens de confiança no movimento numa aventura que podia ter sido um desastre, que foi a saída prematura e à parte do movimento, sem conhecimento da direção do movimento oficiais. Ele lança o regimento, tenta lançar um golpe militar próprio, separado do resto. A única unidade que sai, há outras unidades preparadas, mas que não saem, é o Regimento de Infantaria das Caldas, 16 de março de 1974. O Regimento de Infantaria sai, marcha sobre Lisboa, constata que ninguém mais sai, dá meia volta e regressa ao quartel. São cercados pela tropa fiel ao regime e há 200 prisões. São presos 200 oficiais, sargentos e praças. Agora vocês reparem, podia ter acabado aqui o movimento das Forças Armadas. Só que o regime não entregou a instrução do processo à polícia política. Tinha medo. Porquê? Porque o movimento de oficiais já tinha denunciado a ingerência da PIDE na perseguição e na prisão de certos oficiais ligados ao 16 de março. E o governo ficou temeroso disso e resolve instruir o processo através da polícia militar. É claro. 200 presos e não sai uma única coisa sobre a preparação da Revolução. Nada. Mas são 200 presos. Aquilo podia ter sido um desastre. Não foi. Não foi porque o governo era fraco. Não foi porque o governo não tinha... Era impotente. Ou seja, o governo estava nas últimas. Uma das coisas que o Marcelo Caetano faz nesses idos de março é tentar formar um último governo. Lembro perfeitamente disso. Perfeitamente. Porquê? Porque não havia ninguém que quisesse ir para o governo. A ideia de que o regime ia acabar estava absolutamente espalhada. Ele andou como o Diógenes, com uma candeia acesa, à procura de alguém que aceitasse entrar para o governo. Foi um governo... Lembro-me que, ao tratar da correspondência de um homem que foi Ministro da Economia, Daniel Barbosa, que era um homem do Marcelo Caetano, um homem de mão do Marcelo Caetano, que o Marcelo Caetano foi buscar aos anos 40, 50, para Ministro da Economia, não havia mais ninguém, e o homem disse, Daniel Barbosa, disse-me ele, aliás, eu depois publiquei a correspondência dele com o Salazar e com o Caetano, e disse-me ele, bom, o professor Marcelo Caetano era um homem que eu respeitava, e eu disse ao seu professor, eu vou, mas não me meto em complicações. Olha, que isto está, eu ouço dizer que isto não está bem e tal, e o Marcelo Caetano, não, como está tudo completamente seguro. Eles tentaram, falharam, a situação agora é de inteira tranquilidade. É claro, 15 dias depois o homem era preso por fazer parte do governo. Quer dizer, isto revela o seguinte, o regime convenceu-se que, derrotando a saída do Regimento das Caldas, tinha resolvido a situação. Mas o Regimento das Caldas estava fora do movimento. Aliás, logo a seguir à derrota das Caldas, a Comissão Coordenadora do MFA deliberou avançar para um golpe militar a sério, acabou de redigir o programa que o Melo Antunes tinha apresentado em Cascais, começou a negociá-lo com o Costa Gomes e o Spínola e encarregou o Hotel de Saraiva de Carvalho de fazer o plano de operações do 25 de Abril, que ele fez na mais rigorosa clandestinidade, através dos vários oficiais ligados ao movimento. No dia 25 de abril de 1974, a Brigada do Reumático descobriu que era uma cabeça sem corpo, que não tinha tropa nenhuma à sua disposição, a não ser o Regimento de Cavalaria 7 ali na ajuda. Um pouco mais.
por todo o lado, as tropas, mesmo as tropas que não estavam comprometidas, ou recusaram-se, como aconteceu na Ribeira das Naus e na Rua do Arsenal, recusaram-se a fazer fogo contra as tropas revoltosas ou passaram-se para elas. E este acontecimento teve uma importância sinal imensa para o que vem a seguir. É que o movimento de capitães decapitou a Brigada do Reumático do Comando das Forças Armadas. 90 oficiais superiores foram passados à reserva. E ao fazê-lo, de alguma maneira, transformou o exército de espinha dorsal do Estado fascista numa espécie de movimento militar revolucionário sob o comando do MFA. Ou seja, mudou a natureza da tropa. E o povo percebeu isso na rua. O povo percebeu isso na Rua do Arsenal, na Ribeira das Naus, quando percebeu que o regime tinha deixado de ter tropa, que o regime tinha deixado de ter poder militar e que, pelo contrário, a tropa, sob o comando dos oficiais revoltosos, punha-se ao lado da população. É uma mudança extraordinariamente importante, porque é uma intuição. Vocês reparem, até às 10 da manhã do dia 25 de Abril, o povo assistia nos passeios à movimentação das tropas. A partir da Rua do Arsenal, o povo passou de assistente a agente do processo revolucionário. A coluna que marcha da Baixa para o regimento o regimento da GNR, onde se refugiou Marcelo Caetano, essa coluna já traz o povo todo pendurado nos tanques e já é uma coluna que enfrenta a Guarda Republicana, as sucessivas barreiras, abre aquilo tudo sem dificuldade. Ou seja, a tropa passava para o lado do povo. E isto é muito importante, com isto vou terminar. Porquê? Porque esse processo específico, essa particularidade única no movimento militar europeu, na história dos movimentos militares deste país, do movimento militar que é liderado pelos oficiais intermédios, permitindo isso a decapitação do comando tradicional e a própria mudança de natureza da tropa, que passa de espinha dorsal da violência do regime para uma tropa revolucionária comandada pelo MFA, ainda que depois o próprio MFA se tenha dividido em várias tendências, mas isso teve um efeito muito importante, que é este. É que isso permitiu essa coisa espantosa, única, de que o movimento militar se transformasse num processo revolucionário. O movimento militar, o golpe militar, ao contrário de toda a história dos golpes militares em Portugal, transforma-se ele próprio, abre as portas ele próprio a uma explosão social e política, as portas que Abril abriu, que é um processo revolucionário imparável e que vai marcar posteriormente aquilo que hoje a historiografia chama a Revolução Portuguesa de 74, 75. E ainda bem, são esses 50 anos que nós hoje comemoramos.